Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje estamos aqui na nossa segunda aula desse nosso workshop aqui do Renda Total e eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula, uma aula que eu acabei abrindo meu coração falando um pouco da minha história, 5 erros que eu cometi quando eu comecei como investidor que me custaram algo em torno de 60 mil reais no mundo de hoje, mais 5 anos da minha vida financeira, e eu terminei aquela aula falando que eu espero que vocês não cometam esses erros e mostrando que com alguma ajuda você vai conseguir ultrapassar essas barreiras de forma muito mais simples. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar para vocês a importância de investir em ativos que gerem renda para a sua carteira. E quando eu falo renda, significa o quê? Você investir, por exemplo, em ações que pagam dividendos. Os dividendos são parte dos lucros das ações que vão acabar sendo depositado diretamente na conta da tua corretora e que, se você quiser reinvestir em mais ações, você pode, é o que a gente recomenda. Se você quiser sacar também, você pode, existe o período de resgate também. Tá? Pode ser também fundos imobiliários, que vai a parte do dinheiro recebido como aluguel, por exemplo, vai ser depositado também na sua conta da corretora e da mesma forma você pode reinvestir em comprar mais cotas de fundos imobiliários ou você pode sacar. Pode ser ações que recebam dividendos no exterior também, a mesma coisa, você vai receber na conta da tua corretora. Pode ser títulos de renda fixa que paguem cupons de juros, enfim. Eu acho que você entendeu. Aquele investimento que você faz em um título, em uma ação, em um fundo imobiliário, e que você não precisa mais fazer nada, ele gera uma renda passiva. Ou seja, mesmo que você fique no hospital por 3 meses, mesmo que você não abra o teu home broker por 6 meses, mesmo que você esqueça a senha e fique sem acessar ele por 1 ano, 2 anos, você vai ter uma grata surpresa de ter lá um dinheiro na tua conta, que foi esse depósito de dividendos aí ou de rendimentos que entrem na sua conta. Então hoje eu vou falar da importância dos dividendos na sua carteira e no final dessa aula eu vou aproveitar para falar um erro que um investidor que já tem 8 anos aqui junto com a gente acabou cometendo também, que eu acho que vai ser importante. Mas antes da gente falar sobre a questão dos dividendos, é importante a gente falar sobre uma teoria que refuta a importância dos dividendos, tá? E essa teoria aqui é uma teoria que foi muito aceita na academia em 1961, que é a teoria proposta pelos economistas, né, Modigliani e Miller. Então, eles fizeram uma teoria mostrando a irrelevância dos dividendos. Né? Nessa teoria, ele defende que o valor de uma empresa não é afetado pelo pagamento de dividendos. Inclusive, a empresa ela perde dinheiro quando ela distribui dividendos, porque o objetivo dela deveria ser gerar cada vez mais lucros e crescer, e não no pagamento de dividendos. Inclusive, por exemplo, a empresa do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, ela não paga, por exemplo, nenhum dividendo para os seus acionistas há mais de 50 anos. A própria Apple ficou muito tempo, todo o período do Steve Jobs, sem pagar dividendos. Então, existem alguns exemplos aí na literatura mundial de empresas que não pagam dividendos. Mas é importante a gente dizer o seguinte, né? Por exemplo, a empresa do Warren Buffett não distribui dividendos, mas ele gosta de comprar empresas para dentro da carteira dele que paguem dividendos. Então é contraproducente isso, né? Você não quer distribuir dividendo para os seus acionistas, porque você não quer tirar do caixa da tua empresa. Mas, por outro lado, você quer empresas que gerem caixa para a tua própria companhia, né? Então, o que acaba acontecendo? Por que a gente vê no histórico que as empresas que pagam dividendos, elas têm retorno superior àquelas que não pagam dividendos, tá? E isso tudo está nas premissas, tá? As premissas para essa teoria que existe de 1961 são as seguintes.
né? As empresas podem distribuir dividendo após esgotarem todas as oportunidades de investimento. Então, obviamente, que o que o Warren Buffett ele gosta? Dele ter novas oportunidades de investimento, então ele cria caixa para isso, ele vende algumas ações e deixa dinheiro em caixa para poder pegar novas ações aí para fazer novos investimentos, mas em compensação ele gosta de comprar para a carteira dele empresas que já esgotaram essas oportunidades de investimento. Né? Empresas com necessidade de capital superiores ao lucro gerado não devem pagar dividendos. Tá? E as empresas de grande dimensão, mais rentáveis e mais antigas, são as que distribuem dividendos. Só que a própria inteligência artificial aqui do Google, ela mostra aqui, no entanto, dados históricos mostram que ações que pagam dividendos tendem a superar as que não pagam dividendos. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Qual a grande importância dos dividendos? Né? A grande importância dos dividendos e o que acaba que sai errado nessa análise aqui é o seguinte, que essa teoria do Modigliani Miller acredita que todos os gestores vão conseguir fazer boas alocações ao longo do tempo. E a gente sabe que isso não acontece. Né? É como se, por exemplo, a taxa de retorno de um determinado país fosse sempre X e a taxa de retorno de uma determinada empresa fosse sempre X mais alguma coisa. Como se todos os investimentos que aquela empresa fossem dar certo. Se todos os investimentos derem certo realmente e a empresa tiver infinitos investimentos possíveis para ela fazer, ela realmente não deve distribuir dividendos. Né? Aqui no Brasil, eu só conheço uma empresa que está nesse patamar, por exemplo, né? E que pode ser que não esteja no futuro, que é a Prio. Né? A Prio ela consegue comprar campos maduros que retornam 20% ao ano em dólar ou 18% ao ano em dólar, óbvio, dependendo do barril do petróleo, e esse retorno, por exemplo, e ela tem muitos outros campos de barril de petróleo que ela pode comprar ao longo dos próximos anos. E o risco disso dar errado seria o petróleo cair por muito tempo, que é difícil de acontecer. Mas tirando a Prio, né, tirando uma Berkshire, tirando, sei lá, a Apple no período do Steve Jobs, é uma teoria que ela acaba pecando muito aonde? Na questão de que as empresas têm investimentos limitados. Né, que a taxa de juros, por exemplo, de um país, a do Brasil, saiu de 2% e vai para 14,25%. Então, você vai ter períodos que talvez uma taxa de retorno de 12% no investimento seria maravilhoso, mas agora a empresa estaria perdendo, por exemplo, o capital. Né? Mesmo que você tenha uma taxa de retorno de 15%, se você tiver uma renda fixa pagando 14,25%, não faz muito sentido você correr esse risco. Então, o dividendo, ele serve como o quê? Colchão de amortecimento para possíveis quedas nas ações. Tá? Então, isso é um ponto que, na minha visão, faz com que as ações de dividendos ou os fundos imobiliários ou qualquer tipo de ativo que distribui recorrentemente dinheiro na sua conta seja importante de você ter na sua carteira. Tá? E é isso que foca o nosso produto Renda Total. Foca em você ter diversas classes de ativos que vão gerar muito dinheiro para pingar na conta da sua corretora. Tá? Então, passando dessa fase inicial, e para terminar essa parte aqui, desculpa, eu esqueci de uma parte. Né? Nos Estados Unidos existe uma tributação sobre os dividendos que não existe no Brasil. Então, em tese, lá nos Estados Unidos, o fato de você distribuir dividendo, você está tirando uma parte do dinheiro da empresa e não está indo para o bolso dos acionistas, está indo para o governo. Né? No Brasil, ainda não existe nenhuma tributação de dividendos desde 1995. Então, é mais um ponto favorável para você investir em empresas de dividendos ou em fundos imobiliários que também têm o seu rendimento isento de imposto de renda. Bom, aí
eu quero aproveitar aqui para passar para a segunda parte dessa nossa aula de hoje. Na segunda parte dessa nossa aula de hoje, eu quero aproveitar para colocar aqui para vocês um estudo que eu fiz de dezembro de 2013 até fevereiro de 2024, ou seja, em torno de 10 anos e 2 meses, com algumas empresas da Bolsa que seriam empresas bem cotadas para estarem numa carteira de dividendos. Tá? O mesmo poderia ser feito para fundos imobiliários também. Tá? E aí, qual foi o racional aqui? Só para ter algum valor, eu botei um valor inicial de R$ 1.000 e aportes mensais de R$ 400. Tá? Essa estrutura de aportes mensais aqui é importante, tá? Sempre que vocês tiverem qualquer produto nosso, é importante que você se comprometa a conseguir fazer aportes mensais. Mesmo que aportes mensais sejam de R$ 200, 300, 400, 500, até mesmo as pessoas que fazem aportes de 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil todo mês, não importa, mas é importante que vocês tenham aportes mensais. Tá? A gente vai até mostrar os resultados zerando essa coluna aqui. E vocês vão ver que não vai dar muita diferença aqui no resultado final. Então, por exemplo, o BB Seguridade aqui, ó. Durante esses anos todos aqui, ó, 10 anos, foi investido R$ 49.672 em BB Seguridade até fevereiro de 2024. Né? Nesse período, R$ 30.229 já foram retornados na forma de dividendos. Tá? Se eu, por exemplo, zerasse esse valor inicial aqui, você vai ver que não iria cair quase nada aqui. Cairia de 49 para 48 e esse 30 para 28. Né? Mas aqui mostra algo interessante para a gente. Né? Esse R$ 1.000 iniciais aqui, olha quanto que vai diminuir aqui de dividendo. Ó, se eu botar zero, 30.229 cai para 28.846. Então, quer dizer, aquele dinheiro que eu investi há 11 anos atrás, ele já retornou todo na forma de dividendos. Ele saiu aqui de 28.800 para 30.200. Né? Se eu entrar aqui para a próxima, Petrobras, por exemplo, você vai ver que a empresa a gente colocou 49, todos vão ser mais ou menos em torno de 49.900, tá? Mas 49.900 e pouco, e já retornou de dividendo R$ 115.217. Né? Se a gente passar para a próxima empresa aqui, ó, Engie Brasil, 49 mil e já retornou 19.948, quase 20 mil. Vou tirar aqui os R$ 1.000 para a gente ver se já cairia mais do que R$ 1.000 aqui também. Ó. Ainda não, 19.200, tá? Aí passando da Engie Brasil, que foi a que menos distribuiu aqui, ó, a gente passa para a Transmissão Paulista, que já está quase equilibrado em 11 anos. O valor de aportes com o valor de dividendos. Provavelmente, se eu botasse agora até 2025, já teria passado. Tá? Vivo aqui, Telefônica, essa está um pouco mais baixo também, 18.349. E finalmente, Taesa, um investimento de 49 mil virou 56 mil. Lembrando que dentre esses 49 mil tinha aportes ali de 1 mês, 2 meses que ainda não tinham recebido nenhum valor. Tá? O que eu quero mostrar aqui com isso? Tá? Que se você tiver uma carteira com esses 6 ativos, por exemplo, né, se a gente pegasse uma carteira que somasse todos esses valores dessas 6 empresas, né, se eu não me engano foram 6 empresas, ó, Taesa, Telefônica, Transmissão Paulista, Engie, Petrobras e BB Seguridade. Você teria um rendimento que seria o seguinte, de dividendos só. Você teria 30.229 mais 115 mais 19 mais 46 mais 18 mais 56. Você teria R$ 286 mil aqui no total. Né? Então, você teria praticamente numa carteira diversificada, porque lá atrás você não tem como saber quais que vão render mais, você teria praticamente o valor que você colocou na forma de dividendos. Tá? Então,
Qual é a grande questão aqui? Eu quero que você invista para o resto da tua vida. Eu quero que você tome isso como um hábito. Igual comer é um hábito para você, igual beber é um hábito para você, igual acordar de manhã é um hábito. Às vezes algumas pessoas têm que tomar café de manhã é um hábito, andar, sair para caminhar um pouco é um hábito, sair para trabalhar é um hábito, cuidar das crianças é um hábito, enfim. Crie um hábito de investir para longo prazo, de ser um investidor disciplinado. Um investidor que vai pegar e vai colocar X reais nos seus investimentos o tempo todo. Se você fizer isso, fatalmente, em alguma coisa em torno de 10 a 12 anos, o valor que você vai ter recebido de dividendos vai ser maior do que o valor que você aportou, né? E aí, quando esse ponto chega, em tese, você já não tem mais nenhum capital em risco, né? Porque todo o valor que você colocou já foi recebido de volta na forma de dividendos. Em tese, você poderia vender metade das suas ações, tirar o valor inicial e ficar com a outra metade, que é só rendimento que você recebeu, né? É claro que a gente não quer que você faça isso, porque a gente quer que o teu bolo continue crescendo, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: a pessoa física, quando ela começa a assinar um plano de assinatura, ela fala assim: eu vou investir para longo prazo. No primeiros 2, 3 meses, se a bolsa cair, ela aceita. Se cair por um ano seguido, a pessoa já fica meio com certo receio de fazer esses investimentos, né? E aí, ela tendo esse receio de fazer esses investimentos, o que acaba acontecendo? Acaba que ela perde o melhor momento para se investir, né? E quando ela perde o melhor momento para se investir, ela reduz esse potencial de você conseguir aumentar o seu dinheiro no futuro, né? Talvez vocês se perguntem por que o resultado da Petrobras de dividendos deu tão grande. Nos últimos anos, a Petrobras pagou muitos dividendos. Mas se a gente voltar no tempo aqui, ó, ela passou de 2013 até aqui, ó, 2018, ela não pagou nada de dividendos. Ela passou 5 anos iniciais sem pagar nada. Só que dentre esse período inicial, a pessoa que continuou comprando conseguiu comprar ação a R$ 7, R$ 6, R$ 4, R$ 5, R$ 8, R$ 10, 8, 30 e pouco, 20 e pouco e etc. E hoje a empresa paga mais do que isso todos os anos de dividendo. Por isso a Petrobras teve um número tão expressivo. E é esse o ponto que você precisa entender. É exatamente nesses momentos de pânico que as ações que pagam bons dividendos caíram, que você deveria estar investindo. E eu falei que nesse vídeo de hoje aqui, eu ia mostrar o erro de um dos nossos assinantes e ele me autorizou a mostrar isso, tá? Ele só pediu para usar um nome fictício dele, então eu vou falar que o nome dele é Alex, tá? Então, o que aconteceu aqui com o Alex? Tá? O Alex, ele assinou os nossos produtos e ele começou no início da nossa carteira, tá? Ele é um dos primeiros, ali a nossa carteira é de março de 2017, ele começou a investir em julho de 2017. É importante dizer que o Alex, ele investe, né, em renda fixa, em LCI, em debenture e etc. Tá? E aí ações eram um valor pequenininho, fundos imobiliários aqui também teve, e aí ele foi fazendo um investimento mais alto no início, e aí o aporte dele até hoje é mais ou menos em torno de R$ 1.000. Agora, o que acabou acontecendo aqui com o Alex? Nesse período aqui de 2017, 2018 até 2019, aqui dezembro de 2019, a bolsa estava subindo bem. Então você vai ver que ele se animou, ele fez aportes aqui ó, de 60 mil, de 8 mil, de 6 mil, de 11 mil. É claro que às vezes, né, você não consegue investir muito, aí ele investiu 1.000, mas ele se mantém investindo todos os meses, né, ó, 3 mil, 10 mil, 3 mil, você vê que ele sempre fez esses investimentos, tá? Até onde, mais ou menos? Até aqui, dezembro de 2019, mais ou menos. Tá? Janeiro de 2020, fevereiro de 2020.
Aí o que acabou acontecendo depois de janeiro, fevereiro de 2020? Quer dizer, ele fez aqui aportes, se você olhar aqui, ó, de 272 mil nesse período. Quer dizer, grande parte dos aportes dele vieram nesse período. Só que quando a bolsa caiu aqui na pandemia, ó, de 443 para 381, ele zerou o aporte dele, ele não aportou. Pelo menos ele não vendeu, mas ele não aportou aqui. Aí aqui ele não aportou, ó, ele continuou sem aportar o tempo todo. Tá vendo? E ele passou vários anos sem aportar. E depois ele volta a aportar timidamente aqui, quando? Lá na frente em 2022, depois que a gente conversa ali, mesmo assim sem muita confiança, né? Aqui ele faz um aporte um pouco maior. Então, o que acaba acontecendo? Né? Alguns erros que ele acabou cometendo. Primeiro, ele investe muito forte no período que a bolsa está em alta, que está subindo, que todo mundo está falando, que na mesa ali do Natal todo mundo está a fim de mostrar que ganhou muito e etc. Quando, na verdade, ele deveria estar investindo quando ninguém estava falando sobre isso. Né? Agora, por exemplo, eu viajei para os Estados Unidos e nas filas dos brinquedos lá da Disney, da Universal em Orlando, eu conversei com muitas pessoas, né? Com pelo menos aí 6, 7 pessoas brasileiras que estavam na fila. E quando eles sabiam quem eu era, todos eles me perguntavam sobre cripto. E ninguém queria saber de ações e fundos imobiliários. Você tinha que ver que era broxante para o cara quando ouvia falar que eu não era especialista em cripto, era especialista em renda variável. Aí o cara, entendi. Tipo, ninguém está querendo saber de bolsa. Por quê? Porque bolsa está muito barata. Bolsa é o momento que você deveria investir. Então, esse nosso assinante, ele não fez investimentos no momento que ele deveria ter feito investimentos mais fortes. E ele fez investimentos muito fortes na hora que a bolsa estava muito esticada. Tá? Mesmo assim, como a gente, né, tem uma boa seleção de papéis, como a gente, né, toma muito cuidado na hora de selecionar, como a gente bate os principais índices, eu pedi para ele calcular a taxa de retorno, que ele inclusive estava calculando errado inicialmente, eu ajudei ele a calcular do jeito certo. Tá? E aí ele calculou essa taxa de retorno aqui da fórmula saída exatamente do Excel. 7,79% ao ano para esse período de 7 anos e meio, mais ou menos. Tá? 7 anos e meio dessa taxa de retorno dá esse retorno daqui. Para ficar mais fácil de vocês observarem, eu vou tirar um aqui e vou multiplicar por 100. 75,52% de rentabilidade teve essa carteira dele. Tá? Aí, o que eu quero mostrar aqui? Mesmo com todos os erros dele. Se eu botar aqui o IPCA, por exemplo, e botar de junho de 2017 até janeiro, não vai ter IPCA ainda, até dezembro de 2024, e eu botar aqui R$100, por exemplo, de correção, a gente vai ver que o IPCA teria rendido 46,6. Então, ele ganhou da inflação oficial. Se eu coloco aqui contra a poupança, por exemplo, tá? E eu boto 30 de junho de 2017, o dia que ele começou, 8 de janeiro de 2025, e botar R$100 na regra nova, né, porque é depois de 2012, a gente vê aqui que a poupança teria rendido 47,37%, ou seja, a carteira dele ganhou. Se eu botasse aqui o CDI, tá? A gente tem quase um empate técnico, que a gente vai ver aqui, com o CDI um pouquinhozinho acima. Tá? Apesar de todas as crises, apesar dos erros que ele acabou cometendo, não investindo nos momentos adequados, a gente vê que ele teve um retorno de 75 contra um retorno de 77 do CDI. Tá? Então ele conseguiu 98% do CDI, mesmo considerando que a gente teve duas quedas fortes, uma da pandemia e outra agora mais recente, né? Essa agora mais recente. E a gente percebeu aqui o quê?
que ele também não aportou nos momentos mais adequados e lotou de investimento quando a bolsa estava muito cara ali em 2019. Pelo menos ele não vendeu as ações nem os títulos dele. Então você vê que é uma carteira que mesmo com erros ainda conseguiu bater ali pau a pau com o CDI. Mas eu mesmo acabei falando com ele agora e mostrei para ele que é importante ele não cometer esses erros, principalmente nesse momento atual, porque nesse momento atual a bolsa está muito barata. Inclusive saiu um relatório do BTG agora recente que mostra exatamente isso. Resumidamente, nesse relatório aqui do BTG, a gente vê o quê? Que tirando Petrobras e Vale, a gente vê que o Ibovespa hoje negocia no menor preço sobre lucro desde ali de 2008, 2009, né? E a gente percebe aqui também que os títulos do governo aqui estão no maior patamar desde ali de 2015, né? Então, o que acaba acontecendo aqui? Né? O que acaba acontecendo tem duas possibilidades. Uma, o Brasil vai para o buraco, e é isso que está sendo precificado. E aí, se o Brasil for para o buraco, os títulos do governo subirem mais ainda, aí tudo bem, as ações vão ter que cair mais ainda para conseguir ter earnings yield maiores ainda do que esses daqui. Tá? Então, hoje a gente tem aí 4,8% de taxa de juro de 10 anos, de earnings yield menos taxa de juro de 10 anos, que é um dos maiores valores da série histórica aqui, ou se não, o que vai acabar acontecendo? Esse título do governo volta pelo menos para uma média ali de 5,5%, e aí a bolsa tem uma valorização absurda, sendo que essas empresas de dividendos acabam se segurando ao longo do tempo. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não cometam o erro do Alex, tá? Não cometam erros de não investir nesse momento em bolsa, tá? Pare de ser aquela sardinha que fica investindo sempre no momento errado. Tá? No longo prazo, e se você mantiver o teu investimento para o longo prazo, eu peguei aqui, por exemplo, o exemplo de Klabin, tá? 25 anos de Klabin aqui, sem os dividendos, 2.811% de alta, tá? Com os dividendos, vai para mais de 7.300% de alta. É aquele racional que a gente mostrou. Depois de 10, 11, 12 anos, o valor que você recebe de dividendo já passa a ser maior do que o valor aplicado. Então, nada mais justo do que em um deles você ganhou 28 vezes e no outro você ganhou 73 vezes. Tá? Então, é esse o racional que eu quero passar para vocês. E esse é o melhor momento para você comprar ações, fundos imobiliários e outros ativos que paguem renda. Porque se o cenário do Brasil continuar ruim por mais tempo, esses servem como um colchão de amortecimento. Se porventura esse cenário melhorar, essas ações sobem tanto quanto outras, como mostram aí muitos dos indicadores que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Então, gente, essa é a nossa última aula de esquenta do nosso Renda Total. A partir de amanhã a gente já vai abrir o carrinho para vocês poderem assinar o Renda Total pela última vez com o valor antigo, mesmo valor de 2021 ou 2022, tá? Esse é um produto ímpar aqui dentro do Dica de hoje, porque ele tem as carteiras Dica Prévia, tem a carteira de fundos imobiliários, tem a carteira de dividendos no exterior, tem as carteiras calculadas, tem a carteira de ações, tem vídeos de análise de outras empresas também que porventura você possa ter em carteira e você não encontra análise em nenhum lugar, uma vez que você assina outro material que aí só falam das ações específicas daquela carteira ou qualquer coisa do gênero, tá? E essas carteiras aqui, se a gente tiver esse nosso racional de renda, olha o que acontece, ó, o rendimento da carteira de fundos imobiliários. Esteja bom ou mal o mercado, a nossa renda cresce, né?
esse aqui ainda carteira de fundos imobiliários, mas agora ano a ano, né? Esse ano 7 acabou de começar. A carteira de Caprev, essa começou em 2020, então o primeiro ano completo foi janeiro de 2021. Também, ó, bom ou mau mercado, essa renda não para de crescer. E assim por diante, tá? Se você tiver esse racional de investir por muito tempo, você vai ver que os dividendos vão ser a maior parte dos teus ganhos. Você vai parar de ficar olhando qual ação que tem maior potencial de valorização e você vai começar a se preocupar com qual ação tem maior potencial de pagar as tuas contas, de realizar teus sonhos, de fazer aquela viagem que você sempre quis, de fazer você se mudar da casa que você não aguenta mais, de fazer você largar o trabalho que você não suporta as pessoas que trabalham junto contigo. Tá? Então, o Renda Total é esse produto, porque ele vai te dar acesso a todas essas carteiras. Tá? Uma carteira que, mesmo em um momento difícil como o de 2024, ainda assim ficou positiva. Bom, gente, com relação a esse tipo de rentabilidade do Renda Total, etc., a gente vai falar amanhã na live. Mas espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas e espero ansiosamente vocês na live de amanhã para a gente falar um pouco mais sobre a importância de receber renda para a sua vida. Abraço, bons investimentos e até a próxima. E nunca se esqueça da nossa frase: construir leva tempo. Tchau, tchau.